Olá, salve, salve, professoras e professores. Eu sou Luiz, professor de filosofia, atuando como PEC de Educação Escolar Indígena. Estamos dando início a mais um podcast 2030 é logo ali, que trata das ODS e da Agenda 2030 da ONU. Hoje temos a presença ilustre da Raíssa, trocando uma ideia aqui conosco sobre Fome Zero e Agenda 2030. A Raíssa é filha da dona Cristina e do seu Gilson, é irmã da Laís e tia do lindo e inteligente Inácio, que por acaso também é filho da Laís. É, Raíssa é mestre em economia, formada pela PUC, graduada em economia e ciências contábeis, é colaboradora de uma instituição financeira no Brasil e atua no segmento de regularização financeira. Na graduação e no mestrado, ela estudou economia no meio ambiente e agricultura sustentável. Ela é entusiasta do programa Fome Zero e de programas de distribuição de renda e igualdade social no Brasil. Muito obrigado, seja muito bem-vinda, Raíssa, e eu passo para a Laís. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso videocast Agenda 2030 é logo ali. É um prazer novamente estar aqui hoje com a Raíssa, né, que vai conversar com a gente sobre o ODS número 2, sobre fome zero e agricultura sustentável. Bom, eu sou a Laís, né? Esqueci de me apresentar. Eu trabalho na Diretoria de Ensino Norte 1, estou como professora especialista em currículo de Geografia. E para a gente começar, a gente vai só relembrar um pouquinho, né? A Agenda 2030 é aquele documento que os países que fazem parte da ONU, né, que são signatários, assinaram. E o intuito da Agenda 2030 é, a partir de 17 objetivos de desenvolvimento sustentável, minimizar, diminuir ou erradicar uma série de problemas e dificuldades que o mundo vem encontrando, né? E um desses desenvolvimentos, um desses objetivos de desenvolvimento sustentável é o número 2, que fala sobre fome zero e agricultura sustentável. E aí, o objetivo para o Brasil é que até 2030 seja erradicada a fome, se garanta o acesso de todas as pessoas, em particular os pobres e pessoas em situação vulneráveis, incluindo crianças e idosos, a alimentos seguros, culturalmente adequados, saudáveis e suficientes durante todo o ano. E aí, Raíssa, diante disso, eu queria que você falasse para a gente um pouco sobre o programa do Fome Zero, né? Como foi no Brasil, como começou, e contar para a gente um pouquinho o que você já estudou sobre isso, por favor. Claro, primeiramente gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com vocês, Laís, Luiz e todos os professores da rede. Espero que seja de grande colaboração e que a gente possa falar um pouquinho desse programa. Eu acho que, antes de a gente falar do programa em si, é importante a gente entender o que é fome, para depois a gente entrar efetivamente no objetivo, né? Para a gente entender o objetivo e como começou. E para entender o que é fome, essa definição de fome, eu queria fazer uma analogia. Acho que todo mundo aqui já sentiu fome. Tá chegando a hora do almoço, a gente sente fome. A gente vai lá, pega um prato e se sacia com aquele alimento e a fome passa. Mas não é desse tipo de fome, né, que o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável fala. Ele não fala desta fome, dessa sensação de fome, que o dicionário, lá no dicionário Aurélio, né, naqueles dicionários, ele fala muito do que é fome em si, né, e dá essa definição. A fome é bem interessante porque a ONU, ela pega essa definição de fome, tem muito a ver com segurança e insegurança alimentar, mas ela pega a definição, inclusive, de que um brasileiro deu, lá na década de 40, que foi Josué de Castro. Então, Josué de Castro, que fez o livro Geografia da Fome, que no mundo é muito conhecido, e ele é uma referência para a ONU, já falecido, né? Mas o que ele entendia e falava que era fome e que até hoje persiste nessa definição. Fome é quando eu tenho o quê? Ausência de alimento, escassez de alimento, e não só isso, quando a alimentação ela não propicia ao indivíduo uma alimentação que dá caloria suficiente para a manutenção do seu organismo, para que faça as suas atividades normais. Então, não tenho caloria suficiente, eu vou ter fome.
E aí a ONU se norteia muito nisso, e o que ela fala? Ela fala sobre a segurança e a insegurança alimentar. E aí fome é insegurança alimentar. E o que seria essa insegurança alimentar? É quando eu não tenho acesso físico, é quando eu não tenho acesso econômico, é quando eu não tenho acesso social, né, ao alimento. E eu não tenho esse alimento que é nutritivo e que é suficiente para eu fazer as minhas atividades do meu dia. Então, isso é fome, né? Então, para a gente entender o que o objetivo do desenvolvimento sustentável quer atacar. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí a gente entender, então, o que é o programa? O que é o objetivo? E aí eu retomo o objetivo dos milênios. Então, não sei se vocês lembram, eu lembro, né? É da minha época. Então, a ONU ela começou, antes dos objetivos do desenvolvimento sustentável, ela começou com os objetivos do milênio. Eram bem menos objetivos. Eu não lembro exatamente quantos, mas, se eu não me engano, eram 7, 5, alguma coisa nesse sentido. E a fome zero já estava lá, né? A erradicação da fome já estava lá na década de 2000. E ali já se falava sobre isso. E aí, o que é o programa, né? O programa é garantir que todas as pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade. E para quê? Para que tenha um futuro mais justo, para que um futuro mais justo para o planeta, para os seus habitantes, para todas as pessoas. E aí, muito do que você falou, da sua fala, Laís, é acabar com a fome, é erradicar a fome, é alcançar essa segurança alimentar, é melhorar a nutrição, é promover essa agricultura sustentável, que também está lá no objetivo 2, né? E esses são os principais propósitos. E depois o objetivo ele se desdobra em 5 metas, ou 5 objetivos específicos, como eu prefiro chamar. E aí ele vai dando o quê? Coisas mais específicas para alcançar esse objetivo. Então, ele se desdobra, e é muito interessante, né? E até falando aqui um pouco para vocês, estudando o tema, lendo sobre o tema e pesquisando, a gente vê que a ONU, ela coloca vários 5 objetivos específicos, né, as metas, e dá para os seus países signatários. E seus países signatários, eles adaptam esses objetivos à sua realidade, à sua cultura, à sua tradição. Então, se a gente, claro que não tira a essência do objetivo, mas acrescenta algumas coisas importantes. Por exemplo, no Brasil, fala muito sobre a necessidade de a gente manter a cultura dos povos tradicionais, dos povos originários, da gente ter essa alimentação utilizando da biodiversidade. Então, isso é muito interessante dentro do programa Fome Zero, né? Eu não sei se eu consegui responder, Laís, ou se precisa de mais alguma informação, fica à vontade. Não, perfeito, é isso mesmo. Não, e é interessante porque a gente está falando de fome e a gente faz essa associação à desnutrição e todas as consequências, né, geradas pela má alimentação. E a gente tem aí uma crescente de sobrepeso, casos de obesidade, que também, de alguma forma, estão relacionadas a essa má alimentação, né? Eu gostaria que você falasse um pouco para nós sobre essa relação também, com esse outro ponto, que a gente muitas vezes não entende que é um problema alimentar, é um problema de fome também, e não consegue fazer associação e aí também prevenções ou um combate a esse tipo de situação que também gera muitos problemas de saúde, né? Não, perfeito. É muito interessante realmente esse tema, essa pauta, né? Porque normalmente na nossa forma leiga, às vezes, de pensar, a gente olha uma pessoa que tem um sobrepeso ou que é um pouco obesa, né? E a gente já fala assim, nossa, essa pessoa está alimentada, né? Mas não é assim, né? E é interessante porque na meta 2 desse objetivo, né? No objetivo específico 2, fala exatamente sobre isso, sobre a questão do sobrepeso, sobre a questão da obesidade. Por quê? Porque quando a gente fala de sobrepeso e obesidade, a gente está falando que é uma pessoa, beleza, que se alimenta, né? Porém, com que tipo de alimento, né? Qual é o tipo de alimento que ela está suprindo as suas necessidades? E lá fala que é necessário alimentos nutritivos, né? E não só qualquer tipo de alimento. E a gente vê que a nutrição piorou muito, né, nos últimos tempos, porque hoje
se fala muito sobre os alimentos industrializados, né? E é interessante que tem até um dado, sobretudo na área rural. E aí é até um paradoxo, né? E aí eu vou fazer aqui uma conexão, porque a insegurança alimentar ela aumentou muito, sobretudo na área rural. E parece um paradoxo, mas não é. E aí a gente vai perceber depois por que não é. Porque hoje elas estão se alimentando muito mais de comidas industrializadas do que alimento que ela mesma produz. E isso tem explicação, né? A gente vê que é muito difícil, se a gente pensar em toda a estrutura, em toda a cadeia econômica do alimento, é muito difícil você que é da agricultura familiar, que é a maioria no nosso país, né? Temos muitas pessoas, muito produtor rural ali na agricultura familiar. São pessoas que elas fazem o quê? É muito difícil furar, né, a bolha e conseguir vender e conseguir tirar os intermediadores para que consiga vender num preço adequado. Então, ela sofre com isso. Logo, ela vai ter insegurança alimentar. E hoje, ela vai muito para o alimento industrializado. E o alimento industrializado, a gente sabe que ele gera, sim, obesidade, geram problemas nutritivos e não é uma alimentação de qualidade, né? Geram N problemas de saúde que afetam a gente, não só na obesidade, no sobrepeso, entre outros problemas, entre outras doenças. Então, é um problema, sim, de saúde pública, é um problema que tem que ser atacado, e é interessante porque existe uma cátedra, né, como eu falei para vocês, na USP, que é a Cátedra Josué de Castro, e é uma cátedra interdisciplinar. Então, tem o pessoal de nutrição lá, estudando sobre a fome, e estudando, inclusive, sobre a obesidade, sobre o sobrepeso, sobre pessoas também que estão com inanição. Então, é um problema muito grande, não é um problema pequeno. E é interessante também, porque o Josué de Castro, ele fala uma coisa no livro dele, que ele fala assim, é que a fome, ela não é um problema, uma questão de normal, que vai acontecer. Não, ele é um problema político, ele é um problema econômico. É por isso que existe a fome, por isso que precisamos ter políticas públicas que combatam o quê? A fome. E a fome não só no sentido de ausência de comida. Não, não é isso. É alimento nutritivo, é um alimento in natura, e aí é muito que os nutricionistas falam, né? É descascar mais e desembalar menos, porque isso é nutrição. Então, é necessário também um combate a essa questão, né? A essa, acho que, utopia, ou esse pensamento que a gente tem contra a obesidade, contra a questão do sobrepeso, porque isso também faz com que as pessoas elas não consigam cumprir as suas atividades de uma forma, né, plena, que eu acho que esse é o grande ponto. Não sei se consegui responder, Luiz. Sim, sim, muito interessante. Eu estou fazendo aqui algumas analogias. Aí você falou um pouco antes da questão da alimentação dos povos originários, né, dos povos mais tradicionais, que tem essa relação com a terra. A partir do momento que você perde a propriedade, que você tem menos espaços, né, que a gente vai construindo ali um ambiente mais urbano, a gente vai tendo as consequências, inclusive com relação a essa alimentação, inclusive dentro dessas comunidades, dentro das aldeias, dentro dos quilombos, pela entrada desses alimentos ultraprocessados. Enfim, a gente consegue perceber realmente esse movimento político, esse movimento econômico, fazendo com que essa produção familiar deixe de existir com o tempo. Fantástica a sua explicação e essa aula que nós estamos tendo hoje com a Raíssa. Muito bom. Temos outra pergunta, Laís? Temos sim. Eu só queria complementar, Raíssa, na verdade não é nem bem complementar, né? Seria uma ousadia minha, mas dar uma sugestão. Tem um podcast chamado Prato Cheio, o Joio e o Trigo. E esse podcast ele é produzido pelo pessoal do NUPEM, da USP. E ele tem uma série que ele fala sobre a questão dos ultraprocessados, né? O boom que tem sido a entrada dos ultraprocessados no Brasil, especificamente ele fala do Brasil, né? Da década de 90 para cá, e como é fácil a gente encontrar ultraprocessado hoje. Na farmácia, na padaria, no mercadinho, em qualquer lugar a gente encontra. Então é um acesso muito fácil. Normalmente também alguns produtos dos ultraprocessados não são muito caros, então é mais acessível. E aí, quando você pensa no quanto ele vai ser nutritivo para o nosso corpo,
praticamente zero. Inclusive pior, cheio de aditivos, cheio de coisas de corante, emulsificante que vão prejudicar a nossa saúde. Então, fica a sugestão aqui para quem ainda não conhece, ouvir esse podcast que tem uma série específica que fala sobre isso. E aí, Raíssa, eu queria também te fazer uma outra pergunta, né? Estava pensando aqui também no que você falou em relação ao Fome Zero, esse objetivo. Você vislumbra, né? Você acredita que até 2030 a fome vai estar erradicada no Brasil, conforme está previsto aí na Agenda 2030 e nas metas específicas deste ODS? Tá. Antes de responder a pergunta, eu gostaria de até de fazer um comentário sobre o que vocês trouxeram, que acho que foi muito rico. Falar que a agricultura familiar, que é tão significativa e tão importante no Brasil, ela responde por 70% da produção de alimentos, e assim, é ela que consegue trazer a comida para a nossa mesa. Então, ela é fundamental e importantíssima, a agricultura familiar, que está sendo negligenciada, né, veio sendo negligenciada nos últimos anos. Inclusive, existia, ou existe ainda, na verdade, né, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e nesse programa, um percentual tinha que vir da agricultura familiar, e tinha um repasse financeiro para a agricultura familiar. E a gente sabe que nos últimos anos esse repasse ele diminuiu, e inclusive a agricultura familiar ela foi sendo deixada de lado. E aí por isso a gente vê também o aumento da fome, né, na área rural. E acrescentar tudo o que vocês falaram. Em relação aos alimentos nutritivos, também queria falar sobre o Guia Alimentar de Nutrição, que o NUPEM, que é um núcleo da USP, né, um núcleo da Faculdade de Nutrição da USP fez, e ele é referência no mundo. E é muito interessante porque a gente, às vezes, né, tem a síndrome do patinho feio. O Brasil, né, a gente vai produzir o quê? A gente é muito rico, a gente produz muita coisa. E olha isso, né, a Faculdade de Nutrição da USP fez um guia de nutrição que é referência no mundo. Então, para que a gente saiba disso, para que a gente valorize, né, as nossas instituições também. Então, para que a gente, tenha essa definição. E aí, voltando para a pergunta... Ô, Raíssa, claro. Só uma pergunta. E esse guia está disponível em algum site? Os professores podem acessar? Sim, está disponível. Ele está disponível, se você entrar ali no PEN, e aí você colocar no Google mesmo, né? Guia Alimentar de Nutrição. Vai sair, e aí é só clicar no link e você tem acesso. Então, ou você entrar no próprio site do NUPEM, então você consegue ter acesso a esse guia. Tá bom? E aí, voltando ao questionamento sobre a erradicação, se eu acredito que, ou de acordo com o que a gente vê nas pesquisas, se será possível erradicar a fome no Brasil até 2030, eu acho que erradicar, eu acho que é uma palavra utópica. Acho que é difícil, tá? E aí, por que eu tenho essa consideração? E aí eu vou trazer também um pouco de histórico, tá? Lá em 2003, 2004, a gente implantou o programa Fome Zero aqui no Brasil e foi vindo de diversas experiências e implantando diversas políticas públicas, né? Muito de acordo com o que o programa falava, com o que o objetivo da ONU falava, nós como um país signatário, e aos poucos a gente foi trabalhando essa questão da insegurança alimentar. Chega em 2014, a gente sai do mapa da fome. O Brasil sai do mapa da fome, não quer dizer que não tem fome, né? Tem fome, mas a gente sai do mapa da fome. O que significa sair do mapa da fome? A gente, lá em 2004, tinha cerca de 34% de pessoas em insegurança alimentar, seja moderada, leve ou alta, né? Existia essa escala. Em 2014, a gente chega em 22%. Então, a gente tem uma queda, todo devido às políticas que foram criadas. Beleza. A partir de 2014, se faz a pesquisa novamente, em 2017, 2018, a FAO veio no Brasil, né, que é a organização, aquele órgão dentro das Nações Unidas, né, da Organização das Nações Unidas, que fala sobre a fome e sobre a agricultura. Faz a pesquisa novamente, e ele fala, opa, a fome está aumentando no Brasil. Interessante. Mas por que está aumentando? E aí chega, aí chega em 2020, 2021, 21, 22, a Rede Pensan, ele também faz uma pesquisa
com a mesma metodologia da FAO, com a mesma metodologia do IBGE, e aí faz a pesquisa, e a pesquisa fala que a gente está em 55% de pessoas em insegurança alimentar. Então, olha só, a gente sai de 2014 de 22% para 55% em 2021 e 2022. É um aumento drástico, é um aumento, assim, absurdo, né? Significativo. Beleza, a gente sabe que foi muito por conta das desorganizações das políticas públicas, da desestruturação de que a gente teve nesse período, foi grandes desestruturações, e com isso aumentou a fome. E aí muitas pessoas podem até falar, foi o Covid-19. Não foi, porque desde 2016, 17, 18, a gente já vê a fome aumentando. Então, vem antes. Claro que o Covid, ele ajuda, mas não foi só ele. Existem muitos outros fatores que ajudaram. Beleza. Então, a gente chega nesse patamar no ano de 2022. Beleza, vamos estruturar de novas políticas, vamos criar políticas, vamos melhorar as políticas, porque a gente aprende com os erros, e eu acho que precisam melhorar as políticas. E aí, o que acontece? São 7 anos, né, que a gente tem. 7 anos até 2030. Eu acho difícil que a gente consiga erradicar. Eu acho que a gente pode diminuir, eu acho que a gente pode melhorar a situação. Então, a gente pode melhorar a situação e focar, e a gente precisa ter priorização, a gente precisa ter foco, né, para que a gente consiga, em 2030, ter uma melhor situação do que a gente tem hoje. E eu acho que, na minha visão, é possível sair do mapa da fome. Porque a gente já tem experiência, a gente já sabe o que deu certo, a gente também já sabe o que deu errado, né? Então, por que não a gente pegar e a gente utilizar dessa nossa experiência nesses 7 anos, para que em 2030, talvez a gente esteja de novo nos 22%, quem sabe? E aí continuar trabalhando, porque uma política pública não é só eu instalar a política pública e abandonar ela. Não, eu preciso fazer saneamento da minha política pública, né? E é muito... A professora Tereza Campelo, né, foi ministra do Desenvolvimento Agrário, ela fala sobre isso. E ela fala, eu preciso dar saneamento nas políticas públicas. Eu preciso fazer, sabe, todos os dias estar ali olhando, o que precisa melhorar, o que precisa fazer, o que eu preciso incorporar. Então, e aí também é interdisciplinar, né, como a gente falava. Não é só o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né, acho que nem existe mais. Não é só o Ministério da Agricultura. Não é só isso. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso envolver educação, eu preciso envolver economia, eu preciso envolver o planejamento, eu preciso envolver N setores, né? Eu preciso envolver nutricionistas, médicos. Para quê? Para que eu consiga, lá em 2030, ter uma melhor condição, não erradicada, mas eu diminuir a insegurança alimentar no Brasil. Ok. Muito bacana isso. Aí eu estou refletindo aqui, né? A gente precisa atacar essa questão da fome por todas as dimensões, né? É multidisciplinar. A gente precisa, dentro daquilo que se pensa como solução, de vários agentes, de vários elementos, de várias potencialidades ali dentro de uma organização para que isso diminua. Aí, pensando nessa nossa proposta de trocar ideia com professores, com professoras, para sugerir questões dentro de sala de aula e a gente pensar que a educação, pensando já para 2030, né, de formar cidadãos, cidadãs que tenham uma preocupação maior, inclusive, com esse consumo, que a gente possa reverter alguns índices que vêm numa crescente, muito por conta daquilo que a gente vem consumindo, né? Eu acredito que trazer à luz, elucidar, esclarecer, trazer exemplos, por exemplo, de alimentos que são sistematicamente direcionados para o lucro, pensados apenas para o lucro, né? E mostrar para o estudante, mostrar para o jovem, mostrar para a criança quais são esses alimentos, né? As consequências desses alimentos dentro do nosso corpo, dentro do nosso desenvolvimento, dentro do nosso crescimento, e a partir dessa troca com o estudante, proporcionar também a alternativa de algumas soluções, de algumas adequações para que a gente, consumindo menos aquilo que é pensado só para o lucro, abre espaço para um consumo, além de mais consciente, também mais nutritivo, né? O que você pensa sobre isso?
Eu super concordo com você, né? Eu acho que é extremamente importante a gente, por exemplo, valorizar a nossa comunidade local, né? Então, a gente está lá, né, na nossa comunidade local. Será que eu posso comprar dessa comunidade, desse produtor local? O que eu posso fazer, né? E mostrar isso, né, para as crianças, adolescentes, para os estudantes, né? Os alimentos, né? Esses que são mais ricos em nutrientes. E nesse meu estudo, até um comentário que fala muito sobre a importância da biodiversidade. No Brasil, a gente tem mais de 7.000 espécies de alimentos. Só que, se a gente olhar, pelo menos eu aqui em casa, né, eu olho na minha cesta de frutas, eu vejo maçã, banana e mamão. Eu vejo sempre isso. Eu falo, poxa vida, mas tem N mais frutas, N mais coisas. O Brasil é extremamente rico. E a gente não conhece as frutas do nosso país, os legumes do nosso país. E a gente precisa mostrar isso, acho que para essa população que vem vindo, né, essa nova geração, para que seja consciente e para que comece a ter acesso a esse tipo de alimento. E aí a gente volta de novo ao acesso, né, que a gente falava no começo, acesso físico, acesso econômico, acesso social. Então a gente precisa voltar a isso. E às vezes a gente tem na nossa comunidade local e a gente não consegue enxergar, e a gente às vezes compra lá, sabe, bem distante que vem o nosso produto, o nosso alimento. Então, é importante mostrar isso, mostrar quais são os nutrientes, mostrar o custo, o valor disso, né, e o quanto a gente ganha com isso. E também, até se é possível plantar. Às vezes a gente tem um quintal em casa, a gente tem um jardim, e se for possível a gente fazer a nossa própria horta, que bacana, com alimentos que estão na época, né? Naquela época. Ah, janeiro, qual é o alimento que dá em janeiro? Ah, legal, manga, por exemplo, que a gente sabe que ela dá normalmente no calor, no verão. Ah, vamos lá, claro que manga demora, né? Que é uma árvore gigante, mas talvez uns alimentos que são mais rápidos, né? Alface, tomate, batata, que eu já plantei batata e é um pouco mais rápida. E então tem essas questões. E aí até também, voltando a um ponto, a gente não conhece os alimentos do nosso país, né? E seria muito legal se nós conhecêssemos. A FAO ela veio no Brasil, né, para implantar alguns programas, né, de patrimônio material, né, para valorizar a biodiversidade e manter a história, né, para a gente não perder esse legado da biodiversidade, porque senão a gente perde. E eles implantaram no vale ali do Rio Negro uma dessas que eles chamam de GIAs, é um termo em inglês, né, em que é para valorizar muito, né, a comunidade local e a biodiversidade local. E foi descoberto mais de 120 tipos de mandioca. E quando eu vi isso, eu falei, eu só conheço um tipo. Que loucura, sabe? Então, a gente tem mais de 120 tipos de mandioca no Brasil, não é no mundo, é no Brasil, ali no Vale do Rio Negro, e as comunidades indígenas, né, elas estavam valorizando e estava muito ajudando a ONU e a FAO nesse projeto. Então, para a gente valorizar também essa questão. Muito Eu acho legal. interessante porque aí a gente traz o que nós temos, né, o que a gente pode oferecer, e também, a contraponto disso, mostrar para a criança, mostrar para o nosso estudante aqueles alimentos que são direcionados ao lucro, que não tem nenhum poder nutritivo e que está só visando o enriquecimento econômico de um grupo. Né? Porque aí eu consigo fazer esse contraponto. Enquanto esse vai me nutrir, esse fortalece, inclusive, a comunidade local, esse tem uma relação histórica, uma relação cultural com o meu país, esse outro que está me sendo oferecido até de forma mais fácil, até de forma mais barata, ele visa apenas o lucro e nada além disso, né? Exato, é verdade. E aí também queria falar que eu fiquei pensando aqui, né? Tem as punks também, né? São aquelas plantas alimentícias não convencionais, né? E aí, recentemente, eu participei de uma oficina com uma nutricionista, Neide Rigo,
e dá até para seguir ela no Instagram, ela dá dicas muito legais sobre isso para nós, professoras, professores. E ela fala, né, que às vezes andando pelas ruas, mesmo de São Paulo, uma cidade como a nossa, cheia de construções, a gente encontra árvores que dão flores que são alimento. A gente encontra frutos, por exemplo, a oficina que eu fiz foi próximo de uma escola e a gente estava caminhando uma escola pública com uma árvore gigantesca de jatubá, né? Então, assim, que bacana a gente ter essas possibilidades também, ter esse olhar e levar os estudantes a terem esse olhar de coisas que a gente nem imagina, que não são convencionais, que o capital, que as grandes empresas não têm esses alimentos como convencionais para nossa mesa, porque para eles não dá lucro, para a gente ter esse olhar diferenciado, né? E de repente é uma planta que eu tenho no meu quintal, por exemplo, taioba, que eu sei que na região do Grande ABC, principalmente ali próximo da represa, dá bastante taioba. Então, como identificar, saber qual que é a brava, qual que não é a brava, para pensar nesse preparo. E aí eu posso puxar a questão da comunidade indígena, que já produzia, que já usa a taioba no dia a dia. Enfim, dá para a gente fazer muita coisa, né? Pensando nas punks e nesses alimentos não convencionais. O Raíssa, e continuando, recentemente, eu, o Luiz e o pessoal da Norte 1 tivemos a oportunidade de participar de uma expo, né, voltada para as educações das relações étnico-raciais. E nessa expo a gente falou sobre alguns temas, dentre eles sobre o encarceramento no Brasil. E aí uma das questões que a gente levantou lá é que o encarceramento no Brasil, ele tem cor, ele é direcionado, né? E a gente fala da pele-alvo, né? Então, ele tem cor e a gente vê um Brasil, um país jovem e negro encarcerado. E aí, eu queria que você falasse para a gente da fome. A gente poderia dizer, Raíssa, que a fome tem cor no Brasil? Tá, é interessante esse questionamento e a pesquisa da Rede Pensan, né? E aí, até fazer aqui um comentário. A gente teve essa pesquisa da Rede Pensan, foi organizada porque a gente não teve censo. Porque até então era o IBGE que media, né, a questão da escala brasileira de insegurança alimentar. Existia uma escala que é o IBIA, muito famoso, e como a gente não teve censo, a gente perdeu estatística. Se a gente perde estatística, a gente não consegue ter um diagnóstico de como está o nosso país, de como está, por exemplo, a fome, se ela tem cor ou não tem, se ela tem gênero ou não tem. Então a gente perdeu essa estatística. Então vem a Rede Pensan em 2021 e 2022, utiliza a mesma metodologia do IBGE e traz esse dado para a gente, e que é muito legal, é uma pesquisa bem rica, e que nos jornais na época saiu bastante, que falava muito, então estamos com 33 milhões de pessoas passando fome, que é insegurança alimentar grave, beleza. E lá nessa pesquisa fala sobre essa questão racial, e também fala sobre essa questão de gênero, e aí eu quero trazer um pouco o gênero também. E na questão racial, se a gente comparar pessoas negras e pardas e pessoas brancas, a insegurança alimentar, a fome, aumentou 60% nas pessoas negras e pardas. Em relação às brancas, que aumentou 34%. Vemos uma grande diferença. Outra diferença que a gente vê, uma estatística que eu tenho aqui, que eu até vou pegar para a gente, é que fala assim, que a fome, né, a insegurança alimentar nas pessoas que são pretas e pardas é maior, efetivamente é maior. Então, insegurança alimentar grave, 18%. Em relação aos brancos, 10%. Então, a gente já vê uma diferença em pontos percentuais. Então, em relação de 18%, eu tenho para pessoas pretas e pardas, e para pessoas brancas eu tenho 10%. E segurança alimentar, que também a gente pode ver, então, pessoas que estão se alimentando bem, de forma nutritiva, têm segurança alimentar. Pessoas pretas e pardas, 35% dessas pessoas se alimentam bem, têm segurança alimentar. Mas as pessoas brancas, sabe quantas são que se alimentam bem e têm segurança alimentar? 53%. Então, a gente vê uma grande diferença. Então, se a gente pode dizer que tem cor, sim, infelizmente tem. E também, aí eu gostaria de trazer o gênero. Também, quando a gente fala em gênero também. Então, pessoas que são chefiadas, domicílios que são chefiados por mulheres sofrem mais, né? Até porque a gente sabe que existe uma desigualdade salarial, e como existe uma desigualdade salarial, e sempre quando tem um salário mais baixo, né, são as pessoas mais vulneráveis
até porque nos últimos tempos, devido à inflação, os alimentos foram os que mais aumentaram, então eu preciso pegar parte da minha renda, uma parte maior, para ir para a alimentação, e nem sempre eu consigo. Então, a gente vê que as mulheres que sofrem, né, então casas chefiadas por mulheres que sofrem de insegurança alimentar são 19%, comparado a domicílios chefiados por homens, 11%. Então, a gente que sofre insegurança alimentar. Então, a gente vê, no comparativo, a gente vê uma diferença, né, significativa. Muito interessante o que a Raíssa traz, Laís, porque, obviamente, a gente consegue observar, né, essa estrutura do racismo, ele vai violentando vários aspectos da sociedade, ele vai violentando vários aspectos do corpo, né, da mente, de corpos pretos, de corpos pardos, a gente vai percebendo, né, de como é sutil, de como é sofisticado, porque aí você não tem só a violência física de forma da agressão, mas você tem também pela falta, pela omissão, e aí você vai minando, inclusive, a resistência desses povos, né? É muito profundo, muito complexo a gente entender de que forma que essa estrutura racista vai perpetuando-se aí, não vou dizer no extermínio direto, porque, né, a gente pode contextualizar isso de várias formas, mas para que a gente deixe de ter pessoas dentro desses grupos ocupando os lugares, tendo acesso ao mínimo, ao básico daquilo que a gente pensa. É interessante, Raíssa, a sua reflexão, e também me leva a pensar, nós temos cor dentro da fome, e aí seria legal, no meu entendimento, a gente trazer também quais regiões nós somos mais vulneráveis, porque aí, de alguma forma, a gente pode propor alternativas, buscar soluções, buscar trazer para a reflexão de professores, de professoras, daqueles que tiverem acesso à nossa troca de ideia, como a gente pode contribuir mesmo que de forma subjetiva com essas regiões, com essas localidades, com aquilo que é mais necessário, mais urgente, né? Claro, o mesmo estudo, né, ele traz que as regiões, as macro-regiões do Brasil, né, norte e nordeste são as que mais sofrem de insegurança alimentar. Até porque tem uma menor renda, né, as famílias têm menor renda, com isso o acesso econômico, né, ele fica mais restrito, acesso social, acesso físico, né, ao alimento. Então, as regiões norte e nordeste são as que mais sofrem, sendo que eu trouxe o dado ao contrário, né, a segurança alimentar. Então, no norte e no nordeste, então, percentual de domicílios que estão em segurança alimentar. Então, norte, 28% dos domicílios têm segurança alimentar. O restante não. É muita coisa, sabe? É muita coisa. Apesar da densidade demográfica ela ser menor, mas independente. A gente está falando de percentual, a gente não está falando de quantidade. Então, quando a gente fala de percentual, é algo significativo. E no Nordeste, a gente está com 32% de pessoas em segurança alimentar, o que significa que o restante está sofrendo de insegurança. Então, isso pensando em domicílios. E aí, fazendo um contraponto em relação ao Centro-Oeste, que é 40% das pessoas têm segurança alimentar, e Sul está com 48%, e Sudeste 45%. Então, a gente vê novamente que as regiões Norte e Nordeste são as que mais sofrem, se a gente pode dizer, são as que mais aí têm a sua insegurança alimentar, e esse direito social, porque é um direito social, né? Esse direito social violentado. E aí, e por que eu falo em direito social? Porque está na Constituição Federal, né? O direito à alimentação, artigo 6º da Constituição Federal, e lá em 2010 eles colocam, porque não existia, né? A alimentação não estava lá dentro. E aí lá em 2010 fazem uma emenda complementar e falam, tem que ter alimentação sim, é um direito social, mas estamos o quê? Violentando esse direito social. E sobretudo nessas regiões, né? Nessas macro-regiões do Brasil. Legal, Raíssa, muito bom. Raíssa, eu sei que não é a sua área, né? Sei que você está na área da economia aí, financeira, mas eu queria saber se você conseguiria dar alguma sugestão
de autores, de livros, ou de documentário, ou onde os professores poderiam pegar alguns desses dados? Eu sei que você já trouxe alguns nomes, mas se pudesse elencar novamente para a gente, para que as nossas professoras, professores, né, nós tivéssemos acesso também a conhecer um pouco mais sobre esse assunto do ponto de vista de dados, de teóricos mesmo, para a gente poder ter subsídio na sala de aula para trabalhar com os alunos. E aí fica à vontade para explorar essa questão também da área da matemática, que a gente entende e sabe da importância de todas as áreas do conhecimento, né? Seja humanas, seja linguagens, seja biológicas, que também dá para trabalhar uma coisa incrível, né? E matemática também, por favor. Claro. Existem inúmeras fontes que a gente pode buscar, né? E como você falou, eu já citei algumas aqui, mas aí eu vou trazer algumas para a gente falar. Eu acho que o livro Geografia da Fome, né, de Josué de Castro, é uma referência, né, uma bibliografia recifense, brasileiro, já falecido, como eu falei para vocês, é uma referência na ONU internacionalmente. Inclusive, na USP tem uma cátedra dele, que é a Cátedra Josué de Castro, e tem um site, né, um núcleo. Então, o livro e aí essa cátedra. Então, entra lá na Cátedra Josué de Castro da USP, tem N informações, tem muita estatística, é interdisciplinar, bastante interessante. Outra fonte de dados é um livro que lançou há pouco tempo, chama De Fome a Fome, da Ação da Cidadania, e que fala sobre políticas públicas desde 1940 até hoje. Então, fala de cada uma delas, traz um contexto histórico muito interessante. A gente tem também um site que fala, na verdade, foi um seminário que a USP fez em 2021 e que tem conversas interessantíssimas, né, como a professora Teresa Campelo, a professora Maria Isabel Garavelo, também a professora Maria Sainz, de Economia, e falando sobre esse objetivo do desenvolvimento sustentável e sobre políticas públicas além do assistencialismo. Então, é um tema que fala, a fome não espera, são necessárias políticas públicas além do assistencialismo. A gente tem também o IPEA, que é um Instituto de Pesquisa e Economia Aplicada, que então fala sobre Fome Zero, fala sobre agricultura sustentável, fala sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável. A gente tem o próprio site da ONU, que a gente pode entrar e a gente pode ali, sabe, buscar informações. A gente tem também livro que fala sobre o Fome Zero, em que tem o Frei Beto comentando sobre esse programa. Então, a gente tem muita informação. Tem um podcast bem curtinho, de 9 minutos, que, sabe, ele starta, né? O que é o Fome Zero? Quero saber. Beleza, vai nesse podcast. Que podcast é esse? Chama Humanidades. São pílulas do conhecimento da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, lá em N plataformas a gente pode escutar. E aqui eu trouxe alguns, né? Alguns dados que a gente pode aí trazer. Aí, claro, a pesquisa da Rede Pensan é uma pesquisa de 122 páginas, que fala qual foi a metodologia utilizada, que traz todos os dados estatísticos, né? Sabe, qual região que tem mais fome, beleza? São mais mulheres, casas que têm mais criança, passa mais fome? Tem mais insegurança alimentar? Sim, tem lá também. E aí, por isso que a gente vê o abandono, né, das crianças, das escolas, né, porque precisam trazer renda para casa para comer, por exemplo, e traz N informações. Outra informação que eu achei, infelizmente, que a gente não tem, a Rede Pensan, ela faz essa relevância, ela fala assim, olha, povos tradicionais, povos indígenas, a gente não tem estatística, porque a gente não conseguiu ter acesso. E seria muito importante que a gente tivesse essa estatística, mas nós não temos. Então, dá para trabalhar muita coisa com essas pesquisas, com essas informações. E tem no próprio site do IBGE, essa escala brasileira de insegurança alimentar, que é o EBIA, bastante utilizado, que a gente também pode trabalhar com ele, né? Então, trabalhar com matemática, trabalhar com estatística, e o NUPEM, que você já tinha citado, Laís, que é o núcleo de pesquisa, né, de nutrição ali da USP, também traz muita informação, tem esse guia prático, então eu me lembro desses aqui.
Fantástico. Só pensando aqui, né, em tudo que a Raíssa vem trazendo, todas essas informações, essa contribuição ela vai direto para o nosso estudante, né, da rede pública, porque a gente está falando dentro dessas camadas todas desse menino, dessa menina que tem sua mãe como o responsável ali pela sua alimentação, pelo arrimo da família, e a gente tem toda a vulnerabilidade desses lugares mais carentes de assistência, mais carentes de políticas públicas que vão fortalecer, inclusive, essas regiões. Então, a gente vai trazendo as informações e pensando e observando o contexto das nossas escolas públicas, né? O entorno, quem são essas crianças que estão dentro da escola, como a fome vai impactando dentro do seu desenvolvimento cognitivo, vai impactando dentro do seu acesso, inclusive, à escola. A gente está falando de famílias onde a mãe precisa sair, e muitas vezes aquele mais velho tem que cuidar dos irmãos, então ele já perde a oportunidade de ir para a escola. A gente está falando de crianças que têm uma alimentação, uma refeição, muitas vezes só dentro da escola, né? Então a gente começa a pensar aqui em várias possibilidades de se trabalhar esse tema, mas principalmente tentando levar algum tipo de solução, algum tipo de alternativa para solucionarmos isso, né? Fantástica a nossa troca com a Raíssa hoje, Laís. Verdade, Luiz, fomos privilegiados. E aí, Raíssa, a gente agradece muito, né? Foi um privilégio, foi uma honra ter você aqui hoje. A gente espera que você possa vir outras vezes, né, com outros temas, trazer para a gente. E a gente também acredita e espera que os professores possam utilizar, né, esse material. Se tiverem dúvidas, entrar em contato com a gente. Foi uma gama de muitas coisas que a gente abordou hoje, dá para trabalhar. E é isso. Então, muito obrigada, Raíssa, pela sua participação, pelo seu tempo. Obrigada, Luiz, por mais uma parceria. A Janaína, hoje, nossa parceira, não esteve presente, mas ela em breve estará de volta com a gente, né? Então, a gente agradece muito e eu, por enquanto, vou me despedindo. Até mais, pessoal. Muito obrigada. Agradeço muito, Laís, a parceria. Tamo junto. Raíssa, fantástico. A gente aprende muito nessas trocas e a gente percebe o quanto é possível, mesmo dentro das pequenas ações, a gente contribuir. Me sinto honrado de verdade e aprendendo sempre. Muito obrigado. Que tenhamos outros momentos de troca, né? E gostaria de finalizar com uma fala sua. E temos aí outros episódios que estarão no ar agora, já muito em breve. E é isso. Muito obrigado, Raíssa. Imagina, eu que agradeço, para mim é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês, como eu falei no início, acho que a educação ela é fundamental, sem educação a gente não vai crescer, a gente não vai desenvolver, a gente pode querer muito, eu como economista, né, querer muito ser país de ponta, mas não adianta, a educação ela é base, é fundamental, então é uma honra estar aqui podendo contribuir com vocês. E aí eu queria até dar um depoimento, né, e falando muito sobre a educação na minha vida. Eu fui uma pessoa, quando criança, que passei por insegurança alimentar, né? Então, eu vivia com a minha mãe, com a minha avó, meu avô, e meu tio-avô e minha irmã. E meu avô e meu tio-avô eram bastante doentes, né, acamados, e a gente tinha dificuldades, porque vivia só com a aposentadoria do meu avô. Então, era bastante complexo, porque, bom, N situações, década de 90, a gente já sabe como é que não tinha tantas políticas públicas, como lá ali na década de 2000, década de 2010, depois foi quebrando, mas beleza. E vivi, em alguns casos, com doações de igrejas, com doações de pessoas, de roupa, de alimento, mas nunca deixei de estudar. Minha mãe incentivava muito a importância do estudo, da educação. E se hoje eu cheguei onde estou, né, não quer dizer que eu sou melhor, pelo contrário, eu acho que tem muito para aprender, mas foi muito pela educação, foi muito por essa questão. Então, o que eu falo? Qual é o custo de não ter políticas públicas? O custo de não ter políticas públicas é uma economia fraca, é um povo desprovido, né, carente socialmente, em educação, então que a gente invista na educação, porque ela é transformadora de vidas, né? Então é fundamental. Existe até uma teoria que fala sobre isso, econômica, que a educação ela é fundamental para eu ter crescimento e desenvolvimento econômico. Então, que possamos investir em educação. Acho que esse é meu apelo. Essa é uma das melhores políticas públicas, né?
A educação nos salvou em várias questões, em vários aspectos, em várias dimensões da vida, nós fomos salvos pela educação, né? Passando pela questão da fome, da segurança, de perspectiva, e segue nos salvando, porque é a partir da educação que a gente tem a oportunidade de trocar essas ideias e também de poder levar algum tipo de contribuição para os nossos colegas, para os nossos estudantes, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigado, Raíssa. Que sigamos vivos, alimentados e seguros. Que assim seja e em breve nos encontramos novamente. Abraço.